Olá, povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui agora com a nossa lição de número 4, com o tema Icabod e Ebenezer. 1 Samuel do 4 ao 7. Você que é novo por aqui, eu sou o Denis Queiroz, a minha formação é bacharel em teologia. Estou fazendo 2 pós-graduações, uma em aconselhamento pastoral e a outra em terapia familiar, tá certo? Então vamos lá iniciar a nossa lição. Como eu já disse, o tema Icabod e Ebenezer. Leitura bíblica para estudo, 1 Samuel do 4 ao 7. Esta é a revista que nós tomamos por base, revista aí da Escola Bíblica Dominical da PEC. E vamos estudar 1 Samuel, 2 Samuel com o tema Obedecer é melhor do que sacrificar. E a gente vai ver isso aí no decorrer das nossas aulas, tá certo? Textuário e verdade prática. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. 1 Samuel 4, 22. E a nossa verdade prática. Não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Sem ela tudo perde o brilho, ou seja, sem a presença do Senhor perde-se todo o brilho. Introdução. Icabod, que algumas versões trazem como Icabod, é o nome dado a uma criança cujo significado é foi-se a glória. Nada mais sabemos sobre ela senão o nome e as circunstâncias do seu nascimento. No entanto, o significado e as lições em torno desse episódio são fundamentais para a nossa caminhada com Deus, ou seja, veio apenas para registrar a história, não sabemos mais nada sobre essa criança, tá certo? Então vamos lá aos nossos pontos. Primeiro ponto, foi-se a glória de Israel, com superstição, idolatria e promiscuidade, desobediência. Ponto de número 2, as consequências, derrotas, juízo sobre Dagon, ausência de Deus. Ponto 3, Ebenezer, arrependimento e confissão, abandono dos ídolos e, por último, Ebenezer e a nossa aplicação pessoal. Já vamos entrar agora aqui no ponto de número 1, foi-se a glória de Israel. A maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus é Deus se afastar dele. Iniciaremos vendo as causas para o Icabod, depois veremos as consequências e a cura em forma de princípios que inspirarão todos nós a uma vida vitoriosa. É isso que nós vamos ver agora aqui em nossos pontos. Superstição. Voltando-se o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Olha só, já vendo aqui, a arca virou um objeto de superstição. As pessoas achavam que era um amuleto que poderia usar a qualquer hora e qualquer momento. Ontem e hoje a superstição é um dos grandes perigos envolvendo a religião. Essa arca acompanhava o povo como símbolo da presença de Deus. Mas Deus foi considerado preso ao símbolo e tratado como um mero ídolo. Em vez de se arrependerem e mudarem, os filhos de Israel trouxeram a arca do concerto para a batalha. E ao fazerem isso, trataram o Deus eterno como um mero bibelo religioso. Continuando. Ou seja, pessoal, era apenas um amuleto. As pessoas achavam que a arca em estrutura faria alguma coisa, mas sem a presença de Deus nada aconteceria. Mas Deus não é um fantoche ou uma marionete de ninguém. Assim Israel foi fragorosamente derrotada na batalha, perdendo dezenas de milhares de homens. Há uma grande lição a aprendermos aqui, pessoal. Quando nós vamos para uma batalha e que Deus não está nessa batalha, nós vamos perder a guerra. Mas quando o Senhor está, a presença do Senhor está em nosso meio, aí sim nós somos vitoriosos. Deus não pode ser manipulado por nada nem ninguém. Deus não é uma energia e sim uma pessoa, e não aceita ordens, nem comandos de ninguém, nem mesmo de gente engravatada aí, paletó, aquela coisa toda por trás de púlpitos. Quanto se age assim, cedo ou tarde vira
o Icabod, ou seja, Deus não é e nunca será e nunca foi dominado por homem algum, não recebe ordem humana, pelo contrário, ele é que nos ordena e nós é que obedecemos, tá certo? Ponto 2, olha só uma coisa interessante aqui, ó, idolatria e promiscuidade. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizando entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Lamentavelmente, a idolatria havia se dizimado e todos esqueceram-se de que o Senhor fizera por eles, tirando-os do Egito e os introduzindo numa boa terra. O culto a Deus Astarote, uma das mais antigas e disseminadas divindades semíticas, era carregado de orgias, pois representava a fertilidade, ou seja, o povo já estava adorando essa deusa, tá? Que era aí a deusa da fertilidade. Em 7.4 temos o termo Baalins, que eram imagens dos deuses Baal, a suprema divindade masculina e marido da deusa Astartes. Israel foi profundamente contaminado pelo culto que estava na moda em Canaã nesse período. Olha a coisa interessante, as pessoas têm aí uns cultos aí com modismo, tome muito cuidado, tá? Ao invés de influenciarem, foram influenciados. Ao invés de salgar, perderam o sabor, inclusive os sacerdotes filhos de Eli, Ofni e Finés. Ou seja, as pessoas querem mudar a essência do culto para querer atrair, para querer conquistar, e aí acabam caindo numa grande cilada, tá certo? Se não for a palavra de Deus que vai atrair as pessoas ao arrependimento, nada mais irá atrair. Tópico 3. Desobediência. Mas chamou e ao menino Icabod, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. O próprio escritor canônico diz que a expressão Icabod significa a glória de Deus se foi. Outro significado é Deus abandonou Israel. Estudiosos acrescentam ainda o sentido que foi para o exílio. Isso porque a arca foi levada para uma terra estrangeira. Tudo isso aconteceu devido à desobediência gradativa e constante do povo de Israel, que, como sempre, começou a ser praticada pela liderança, ou seja, estava corrompido o sacerdócio, as pessoas estavam fazendo meros rituais, por a arca estar ali, pensaram que Deus estava presente, mas Deus já havia saído porque Deus já havia rejeitado o sacerdócio dos filhos de Eli, tá certo? Continuando. Acima e antes de tudo, precisamos da verdadeira palavra. Deus é santo e exige santidade dos seus seguidores. Ele não anda conosco se impenitentemente optarmos por uma vida associada àquilo que é indigno e vil. Ou seja, se nós escolhermos aquilo que é profano, aquilo que é indigno, aquilo que é vil para nossas vidas, Deus não estará conosco. Porque tudo aquilo que é pecado, a Bíblia diz que as vossas transgressões é que faz separação entre vocês e Deus. Então, quando nós pecamos, nós nos distanciamos do Senhor e Ele não se faz presente, tá certo? Existe de quem queira andar com Deus uma vida comprometida com seus valores e os ensinos aí da sua palavra. Ou seja, quais são os valores de Deus? Quais são os seus princípios? Não pode mudar. Não pode mudar os princípios bíblicos. Você tem que cumprir para poder seguir ao Senhor. O afastamento da palavra nos distancia da santidade. Por isso o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, é a palavra de Deus que vai nos aproximar dele. Tá certo? Quando você lê Bíblia, Deus fala com você. E quando você vai orar, você fala com Deus. Tá certo? E agora o ponto de número 2. As consequências. Qual foram as consequências que sofreram esse povo? Todo pecado traz desastrosos dividendos. Não há pecado neutro, ou seja, inconsequente. Não tardou e o julgamento divino caiu sobre toda a nação. Pessoal, depois eu vou até fazer um videozinho falando sobre os tipos de pecado. Será que tem diferença de um para o outro? Depois eu vou ver, vou deixar vocês aí na curiosidade. Ponto 1. Derrotas.
tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a estes. Não gostamos de falar em derrotas e fracassos, mas a Bíblia não os esconde, porque nós o faríamos. Todos gostamos de triunfo e vitória. Quem é que não gosta de triunfar? Quem é que não gosta de vencer? Todos nós. Nós não queremos derrotas, mas elas acontecem nas nossas vidas. Não à toa, muitas das pregações modernas se limitam a jargões ensinados do tipo: você é um vencedor, tome posse da bênção, determine sua vitória e coisas assim. Pessoal, isso tem tomado de conta dentro das igrejas, como se a pessoa tivesse algum poder, alguma autoridade para fazer alguma coisa. Não, nós clamamos ao nosso Deus, se Ele quiser, Ele faz, tá certo? Mas olhemos para Israel, não existe vitória sem Deus. Quando Ele não está presente, nossa vida só definha e andamos em derrota. Ainda que endinheirado, cheio da seda estribado, como diz aí em alguns cantos, cheio do capim, cheio do cascalho, cheio das notas, ainda que de carro novo ou bem empregado, carro de luxo, um emprego maravilhoso, pois a verdadeira bênção e prosperidade inclui Deus. Ou seja, não é pecado ter um carro bom, uma casa boa, um bom emprego, não. Mas se o Senhor não tiver presente, aí, meu irmão, é apenas coisas passageiras e supérfluas. A Bíblia diz que a riqueza de Deus não acrescenta dores, e quando Deus nos dá, Ele toma de conta, tá certo? Estratégias, métodos, cerimonialismo e esquemas não substituem a presença de Deus. Uma coisa que eu digo quando eu estou ministrando: se não for a palavra de Deus que vai atrair, o que vai atrair? Querem mudar o culto, querem enfeitar, querem implementar, bota isso, bota aquilo para atrair, para chamar a atenção. Ei, o que tem que chamar a atenção das pessoas é a palavra de Deus. Não é nada de métodos, estratégias, cerimonialismo, esquema, tudo que nós quisermos, não. É a presença do Senhor, é a palavra de Deus que tem que atrair as pessoas. Israel perdeu a batalha, trouxeram a arca e perderam novamente. Por quê? Faltou Deus, só por isso. O que mantém o crente e a igreja vivos não é a liturgia fria, mas a presença do Espírito Santo. Isso é verdade, porque se nós, por nós mesmos, nós já teríamos desistido, mas o Espírito Santo de Deus é que nos dá força, é que nos ajuda nessa caminhada a cada dia. Ele continua sendo a nossa maior necessidade, ontem e hoje e amanhã e todo dia que vier, sempre precisaremos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em alguns lugares parece haver muita engrenagem, muito adereço, muito isso ou aquilo e pouco presença de Deus, ou seja, cheio de enfeites no culto, mas é um culto frio, não tem a presença do Senhor, nada acontece, as vidas continuam da mesma forma. Quando Israel andava em obediência, vencia. Quando se rebelava, os inimigos prevaleciam. Ou seja, quer vencer, obedece ao Senhor, que dá tudo certo. Tópico número 2. Juízo sobre Dagom. Esse aqui se arrebentou, viu? Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, ficara apenas o tronco. Olha só, o que aconteceu? Colocaram a arca perto lá do Deus Dagom, entre aspas, né? E aí que foi quando viram de manhã, ele estava no chão, prostrado, sem cabeça, sem mãos, só o tronco. Deus quebrou, foi inteiro. Diante da recusa em mudar e da persistência em andar semelhante aos cananeus, Deus permitiu não somente a tomada da arca, mas também a devastação de Siló. Agora eles viviam um tempo de juízos. A derrota não era de Deus, era da nação. Os filisteus, ao introduzirem a arca do Senhor no templo do seu Deus, julgavam ter derrotado o Deus de Israel e toda a sua nação. Os caras estavam enganados, né? Nosso Deus, ele nunca perdeu a batalha e nunca perderá. Por isso, de modo arrogante e zombeteiro, introduziram a arca do Senhor no templo de Dagom.
Olha só o que foi que eles disseram. Não vencemos somente a guerra, também derrotamos o Deus de Israel. Pensavam eles, lendo o engano. Israel tentava manipular Deus religiosamente. Os filisteus tentavam fazer o mesmo politicamente, tirando proveito da situação. Mas Deus continuava e continuará sendo sempre vitorioso. Quem perdeu foi a nação, não foi Deus. Deus não estava nem na batalha, você vê que Deus não estava nem ali. E eu sempre digo, se você não colocar Deus em primeiro lugar, ele não vai estar em canto nenhum. Como o povo não colocou Deus em primeiro lugar em suas vidas, foram para a batalha sem Deus e aí Deus deixou eles apanhar, deixou eles sim perder a guerra. No dia seguinte, Dagon estava caído de rosto em terra, diante da arca. Os filisteus o colocaram de volta no seu lugar. Mas eis que amanhecido o dia, lá estava o seu ídolo caído novamente diante da arca, e agora sem mãos e sem cabeça. A ilustração era no chão e prostrados diante do único e verdadeiro Deus. Não tem rivais, Deus não tem rivais, Ele é único. Não há quem possa lutar contra o nosso Deus, o Deus de Israel. Isso aqui nós vemos que foi que Dagon passou, né? Passou vergonha para aprender. A ausência de Deus. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. 7 meses passou-se a arca fora da sua terra. Estava na terra dos filisteus. Era para estar com o povo de Israel. Como já explicado, Israel se apegou supersticiosamente ao simbolismo da arca da aliança. Então, quando ela foi saqueada, Deus foi considerado ausente de Israel. Precisamos considerar que toda a religiosidade do Antigo Testamento girava em torno do templo ou do tabernáculo, tá certo? E hoje, trazendo para os dias atuais, os templos, as igrejas. O pessoal só quer se congregar se a igreja for grande, se a igreja tiver ar-condicionado agora, se a igreja tiver isso, tiver aquilo, tiver boas luzes. E muitas das vezes as igrejinhas lá nas comunidades, Deus usando poderosamente os irmãos e as pessoas desprezando isso. Realmente as escrituras revelam em 1 Samuel 7:2 que durante os 20 anos em que a arca ficou em Kiriat-Jearim, o povo suspirava e ansiava, desejava Deus. Ou como está escrito, toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Os pecados do mundo não são tolerados por Deus quando são encontrados na vida do seu povo, pessoal. Deus perdoa, mas a consequência do pecado, ela acontece sobre nossas vidas. Deus nunca faz vista grossa ao mal. O juízo de Deus aos pecados começa primeiramente no meio do seu povo. 1 Pedro 4:17, né? Não podemos confundir a onipresença de Deus com a sua presença manifesta. São coisas diferentes. Deus está em todo lugar, mas a sua presença manifesta não está em toda parte. Todo o globo, Deus, ele pode estar onde ele quiser. Mas essa manifestação da presença de Deus, onde acontece milagre, acontece prodígio, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pessoas são restauradas, transformadas, essa presença manifesta, aí ela é diferente, tá certo? Quando Deus está entre o seu povo, isso é notório. O que a igreja mais necessita é da presença de Deus. Sem ela, nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vidas, nossas músicas sem unção e nossas mensagens mortas. Ou seja, se Deus não estiver conosco, nada vai dar certo, nada funciona. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas, tá certo? Então peça a presença do Espírito Santo na sua vida e Deus vai te usar poderosamente. Ponto de número 3. Ebenezer. Veremos agora qual o antídoto e o remédio de Deus para o pecado e a desobediência. Esses princípios continuam válidos para nós hoje. Então vamos ver quais são esses princípios que estão válidos para nós hoje. Arrependimento e confissão. Isso aqui, meu irmão, todos os dias, isso aqui é validíssimo. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor,
Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Olha só, tira do meio de vocês tudo que não agrada a Deus, tudo que é contrário ao Senhor, e Deus vai dar vitória sobre os filisteus. Através de Samuel, agora já reconhecido como porta-voz de Deus e seu profeta, o povo é instado ao arrependimento. Voltem ao Senhor de todo o vosso coração. É o chamado divino. Arrependimento é a condição básica para qualquer pessoa se aproximar de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, distantes estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e aí nós conseguimos nos aproximar de Deus quando nos arrependemos e confessamos o nome de Jesus. Que coisa linda, né? Ele começa sempre com o próprio Deus e não com o homem. Olha só, eu só posso conhecer de Deus aquilo que Deus me revela. E ele diz, olha, não foi vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Ou seja, começa em Deus, tá bom? Continuação. Deus sempre envia um mensageiro ou porta-voz da sua palavra para denunciar nossos pecados, amorosa e graciosamente. De forma amorosa e graciosa. Deus é maravilhoso. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Reconhecer nossos pecados, confessá-los e pedir perdão faz bem e nos conduz à vitória. Pessoal, nós não devemos, claro, ficar numa vida de pecado, tá pecando de forma voluntária. Mas quando nós pecamos, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado junto para com o Pai para advogar a vossa causa. Jesus, ele vem para nos perdoar. Agora nós temos que deixar o pecado, abandonar e não continuar praticando. As Escrituras dizem, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Quando há confissão sincera, haverá cura. O pecado gera doença, mas a confissão traz cura. O pecado escraviza, mas a confissão liberta e restaura. Quando você pede perdão, Deus, ele te perdoa, tá certo? Então vamos lá. Não fique preso, peça perdão ao Senhor, que ele é fiel e justo para perdoar. Tópico de número 2, abandono dos ídolos. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Que coisa linda! Tire da sua vida tudo que é contrário a Deus e deixe o Senhor direcionar a sua vida. Isso é uma mudança de vida. É preciso confessar o pecado e abandoná-lo. A Bíblia diz, venha como estás, mas de forma nenhuma Jesus manda permanecer. Ele transforma, ele muda. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pois se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Lembra da mulher lá, que as pessoas pegaram em ato de adultério, que queria apredejar? Quando Jesus veio falar com ela, ele disse assim, olha, vai e não peques mais. Não cometa mais esse erro. A palavra de Deus aponta o caminho da vitória, quando diz, aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Pediu perdão ao Senhor, não cometeu mais esse pecado, você vai alcançar misericórdia. O povo de Israel veio não somente confessando, mas também repudiando seus ídolos e decidindo novamente servir somente ao Senhor. Hoje não é incomum, na competição por membros e com medo de não atraírem clientes, as igrejas omitirem o tema do abandono do pecado. Ou seja, mudaram a mensagem, achando que o que vai atrair as pessoas é o que eu vou implementar. Só qual o problema? As pessoas podem até vir por curiosidade, mas não permanecem, não estão firmes. Porque o que muda é a palavra. O que liberta é a palavra. Pregação sobre pecado tem sido substituída por temas mais atraentes, como recuperação de bens, vitórias sobre o devorador, felicidade, prosperidade, na verdade, né? Perdão pela aí, pessoal, a escrita, tá? E como recuperar um amor perdido. Samuel pregou diferente.
quem determinava o conteúdo da sua pregação não era as preferências da sua audiência, mas o Senhor. O que isso nos diz, pessoal? Rapidinho, tá? Você pode encontrar algum errozinho de escrita, porque eu digito todas essas aulas e o meu tempo está um pouco corrido, tá? Me perdoe pelo erro da escrita. Mas uma coisa interessante, vamos aqui. A tua mensagem que tu prega hoje, quem determina ela? É Deus ou você acha que é de você mesmo? Porque se for de você mesmo, não vai sair nada, não vai mudar a vida das pessoas, não vai ter transformação nenhuma. Quando você quer agradar o público. Mas quando nós somos usados pelo Senhor com uma palavra de Deus, a pessoa recebe. Quando nós não temos medo de perder membros. Quando nós não temos medo de que as pessoas assistam só aquele culto e não volte mais. Essa não deve ser nossa preocupação. Nossa preocupação é se a pessoa quer sim ser transformada através da palavra de Deus. Lembra que Jesus pregando, as pessoas indo embora. E Pedro vai questionar a pessoa, o pessoal está indo embora. Então, meu filho, vai você também. Mas para onde eu irei? Para onde eu vou? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, é a palavra de Deus que vai transformar a vida das pessoas, tá? Tópico de número 3. Crescimento contínuo. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A prática de colocar pedras para comemorar acontecimentos importantes fazia parte da vida do povo de Deus. Era um marco, né? Aquela pedra fazia um marco ali. Ebenezer significa pedra de ajuda. O monumento era um memorial erguido pelos israelitas para nunca esquecerem que Deus os havia ajudado até ali e de que continuaria a ajudá-los se confessassem, se confiassem no Senhor, na verdade, né? Nele guardasse a sua aliança. Ou seja, se o pessoal confessasse, claro, também de seus pecados e passasse a confiar no Senhor, aí sim Deus daria ali o crescimento a eles. Deus estaria ali firmando esta aliança, tá certo? Eu digo sempre, Deus não tem compromisso com homens, Deus tem compromisso com a sua palavra, e homens que estão, e mulheres também, que estão na sua palavra, passam a ter compromisso com o Senhor. Embora a nação soubesse que Samuel era um líder escolhido por Deus, foi a assembleia em Mispa e a vitória sobre os filisteus que marcaram o início do ministério público de Samuel perante toda a nação. De modo que, daquela ocasião em diante, ele foi ponto central de unidade política e de autoridade espiritual em Israel. Ou seja, esse fato aqui, nessa assembleia em Mispa e a vitória sobre os filisteus, foi que deu aí o ponto principal para que Samuel viesse ser aceito pela nação, tá certo? Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, morando em Ramá. Ele foi uma bênção para Israel e é um grande estímulo para a nossa fé. Ebenezer, né? Essa pedra de ajuda até aqui nos ajudou o Senhor. E agora a nossa aplicação pessoal. Se insistirmos no pecado, Deus não andará conosco e sozinho estaremos vulneráveis. Isso aqui é verdade. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E ao nosso redor está o adversário, só esperando um vacilo nosso, né? Mas se nos arrependermos e mudarmos de rota, Deus será nossa companhia, nossa alegria e nossa vitória, hoje e sempre. E agora, meus agradecimentos, agradeço a você que assistiu até aqui, você que é inscrito no canal, você que é inscrita. Eu agradeço a minha esposa Gabi Menê, aos familiares, aos amigos e a PEC por essa revista maravilhosa, né? E ao YouTube que nos dá essa oportunidade de ir até você em outro estado e até mesmo em outro país. Quero agradecer aí o pessoal daqui Barato, o pessoal da Assembleia de Deus Ministério Shalom Parque Rio Branco, que está juntamente conosco. Também eu quero agradecer aí o nosso amado irmão Rocha, lá de Maracangalha, da Igreja Ágape, né? Belém do Pará. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus aguarde, livre de todo mal. Muito obrigado a todos vocês.